Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse final de semana, teve uma notícia que deu uma certa repercussão aí pela internet e eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre a pessoa que foi o alvo desta repercussão. De quem que eu estou falando aqui? Eu estou falando da figura do Rodrigo Constantino, um jornalista politicamente identificado com o bolsonarismo, de extrema direita, é uma pessoa altamente polêmica. Enfim, ele fez um vídeo que foi divulgado aí na internet, no qual ele revela que está com um câncer maligno na garganta que tem origem na língua, E aí ele gravou esse vídeo, daí teve uma certa repercussão aí, tá tendo comentários sobre a situação envolvendo o Rodrigo Constantino, que mora nos Estados Unidos. Aí eu fui assistir o vídeo e aí, como eu não acompanho ele, eu não estava sabendo de uma situação. Que situação é essa? É o fato de que o Rodrigo Constantino, até onde eu tinha conhecimento, ele era uma pessoa ateia, Então ele era alguém do campo político da direita, no caso aqui da extrema direita, mas que tinha uma identificação com o ateísmo. Porém, vendo esse vídeo no qual ele fala aí sobre a questão do câncer, eu percebi que ele não é mais, porque tem dois momentos no vídeo que ele vai falar sobre uma mudança que aconteceu com ele. Então, uma primeira parte, ele vai falar que, enfim, que ele está se apegando a Deus pela questão da doença que ele descobriu. E numa outra parte, ele vai fazer uma referência ao Christopher Hitchens, que também foi uma figura que acabou falecendo em decorrência de um câncer. E era uma figura ateia, E aí o Rodrigo Constantino faz essa referência a esta figura ateia, dizendo que ele não se considera mais ateu, E aí eu fui tentar descobrir então um pouco sobre essa questão. Aí não é de hoje que eu gostaria de fazer, que eu tinha vontade de fazer um vídeo falando sobre o perfil do ateísmo do Rodrigo Constantino. Mas é uma coisa que, enfim, era uma ideia que eu tinha e que sempre vai passando e tal, acabo esquecendo, tem outras prioridades, outras demandas. Mas agora quero falar sobre isso. Então, sejam bem-vindos ao canal. Quero compartilhar com vocês aqui algumas reflexões referentes à questão do Rodrigo Constantino sobre o ateísmo dele, mas agora, digamos assim, sobre esta mudança na questão vinculada ao ateísmo, já que agora ele não se considera uma pessoa mais ateia, tá? Todas as questões que eu vou mencionar aqui, em termos de informações, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Então, por exemplo, essa notícia referente à fala que ele faz, expondo que ele está com um câncer, eu peguei, tem vários sites aí que estão colocando a notícia em destaque. Eu peguei no site do jornal Metrópolis, onde há o vídeo no qual o Rodrigo Constantino fala sobre isso. Mas então, vamos lá, a questão do ateísmo do Rodrigo Constantino. Isso também, a questão do Rodrigo Constantino me faz lembrar que agora, alguns dias atrás, eu fui interpelado no Facebook por uma pessoa que se definia como um ateu fascista. Se definia como um ateu fascista. E aí eu tentei... eu procurei questionar essa pessoa no Facebook para entender o porquê que ele se definia como uma pessoa ao mesmo tempo ateia e fascista. Eram umas ideias um pouco incoerentes e tal, para mim não fazia muito sentido, mas ele se definia lá baseado numa visão conservadora, estadista de mundo e tal, mas que para mim não são critérios suficientes para se definir como uma pessoa fascista. Ou seja, será que essa pessoa sabe realmente o que é fascismo? Mas enfim, é uma outra situação, mas só para vocês verem
porque a gente fala, quando se fala muito sobre ateísmo, há uma associação com um pensamento político e com ideias políticas à esquerda, anarquismo, comunismo, etc. E historicamente faz sentido, né? Porque tem uma relação aí. Mas o ateísmo também, nas suas questões, na sua dimensão política, ele pode tanto estar à esquerda quanto estar à direita, né? Acho que pode até causar um pouco de estranhamento pensar o ateísmo associado a um pensamento político à direita, mas estudando a questão do ateísmo na história, principalmente ali dos Estados Unidos e da Inglaterra, que eu tenho um pouco mais de leitura sobre esses países, eu descobri lá que existe toda uma tradição liberal associada à questão do ateísmo. Claro que também existe uma tradição liberal que não tem associação com o ateísmo. Mas vamos lá. Quando foi que eu descobri essa questão do Rodrigo Constantino como uma pessoa ateia? Isso faz alguns anos atrás, né? Aí fazendo pesquisas pela internet. Então eu me deparei numa certa ocasião, e aí eu fui atrás hoje novamente, estou trazendo aqui para vocês, uma entrevista que ele concedeu no ano de 2015, tá? No dia 10 de março de 2015, o Rodrigo Constantino concedeu uma entrevista para o Instituto Liberal. Inclusive, nessa ocasião, constava aqui que o Rodrigo Constantino ele era presidente do Instituto Liberal, economista, membro fundador do Instituto Millennium e colunista da revista Veja. Isso lá em 2015. Tá? Aqui o Instituto Liberal ele fez uma série de entrevistas e essa série se chamava Espiritualidade e Pensamento Liberal. E aí a entrevista com o Rodrigo Constantino foi sobre a questão do ateísmo, agnosticismo. Não é uma entrevista muito longa, eu também não vou ler ela na íntegra, mas as duas primeiras questões eu achei interessantes aqui expor para vocês. Então, a primeira pergunta que foi feita ao Rodrigo Constantino em 2015 foi essa daqui, ó. Nesse primeiro momento, começarei pedindo ao entrevistado uma definição básica da sua crença. No seu caso, como se apresenta como ateu, pergunto apenas: o seu ateísmo consiste na negação convicta de que Deus existe? Ou está mais para o agnosticismo, ou seja, uma tendência a ter uma dúvida sobre isso? Resposta do Rodrigo Constantino: minha posição está mais para um agnosticismo filosófico. Se não há provas, então não posso afirmar que Deus existe. Mas o ateísmo militante, que garante a não existência, parece insustentável também. Então ele já está definindo aqui o que seria o ateísmo militante. Não se prova a inexistência de algo usando o conceito de refutabilidade popperiana. Karl Popper, foi um intelectual do século XX. Quando me digo ateu, é mais porque todos somos ateus, entre aspas, em relação aos deuses dos outros. O Bertrand Russell usa esse argumento no texto dele. Sou ateu ou agnóstico, lá da 1949, se não me engano. Ninguém hoje se diz, voltando aqui ao Rodrigo Constantino, agnóstico, entre aspas, em relação a Deus. Mas quando se trata do conceito mais amplo e abstrato de uma força superior, também, entre aspas, uma força superior, ou um criador, também, entre aspas, acho que o agnosticismo é mesmo a postura filosófica mais adequada. Então, ele se identifica como um ateu, mas do ponto de vista filosófico se identifica mais com uma posição agnóstica. Aí a segunda pergunta que eu queria apresentar para vocês é a seguinte: para afirmar sua convicção como ateu, você teve alguma influência de autores com a mesma posição ou é apenas uma disposição pessoal isolada? Se você se inspira em alguns, quais seriam eles? As produções textuais desses autores, se existem, tem alguma implicação política? Resposta do Rodrigo Constantino: se não me falha a memória, foi com 16 ou 17 anos que me defini como ateu. O caminho foi o comum: questionamentos e reflexões sobre a incoerência de alguns postulados religiosos, e o dilema atribuído a Epicuro: Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então não é onipotente. É capaz, mas não deseja, então é malevolente. É capaz e deseja, então porque o mal existe.
não é capaz e nem deseja, então por que lhe chamamos Deus? Com o tempo passei a ler alguns ateus, George Smith, Richard Dawkins, Sam Harris, Onfray. Acho que há implicação política nesses escritos, e hoje entendo que há um lado negativo também, pois o que começa como apelo à racionalidade e à tolerância pode muito bem terminar como uma nova forma de seita irracional e intolerante. E aqui tem uma outra questão que é sobre o Estado laico, né? Bem rapidinho. A pergunta é, o que você, como ateu e liberal clássico, veja interessante aqui que a pessoa que está entrevistando está apresentando o Rodrigo Constantino como um liberal clássico. Pensa sobre as discussões entre religião e política na atualidade. Qual seria um ponto de intersecção onde deveria haver maior afastamento? Qual a intensidade exata em que um pode se fazer presente na outra? Resposta do Rodrigo Constantino. Sou defensor naturalmente de um Estado laico, ou seja, que separa a religião do Estado. Veja só, alguém que hoje se coloca como um bolsonarista. Lá em 2015 ele estava colocando isso. Por entender que cada cidadão tem o direito à sua própria crença e que o Estado não deve ter uma religião oficial. Mas, olha só, acho que fomos longe demais com esse conceito de laicidade de Estado. E hoje, Estado laico mais parece Estado antirreligioso. Então, mostra que... Aí é isso, em relação a essa entrevista. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, esse era o entendimento que eu tinha, né? O Rodrigo Constantino é uma pessoa que, então, tem uma identidade política liberal, né? Que em 2015 sendo apresentado como um liberal clássico, e, ao mesmo tempo, uma pessoa ateia. Então, essas coisas eram elementos que compunham a identidade individual do Rodrigo Constantino. O que a gente sabe é que no decorrer dos anos, com a ascensão do bolsonarismo, o Rodrigo Constantino ele foi cada vez mais radicalizando seus posicionamentos, e isso aparece em muitas manifestações públicas, né? Mas até onde eu sabia, ele continuava sendo uma pessoa ateia. Até que, em decorrência desse episódio de ontem, eu fui fazer uma pesquisa na internet e me deparei com o fato de que o Rodrigo Constantino não é mais ateu. E isso, inclusive, é recente. Porque o que acontece? O Rodrigo Constantino ele publicou um artigo num jornal chamado Gazeta do Povo, no dia 30 de abril de 2024, ou seja, neste ano. E neste artigo, que aqui eu peguei, o artigo infelizmente está fechado, mas aí eu consegui pegar o artigo a partir de uma outra referência. O Rodrigo Constantino, então, nesse jornal Gazeta do Povo, ele publica um texto chamado A Conversão ao Catolicismo Aumenta. Esse é o nome do artigo. E aí eu peguei aqui num site chamado Church Pop, Igreja Pop, se não estou enganado, que também é uma matéria bem curta, mas traz alguns trechos, Depois eu consegui ver o artigo na íntegra, mas eu não consegui aqui liberar aqui para compartilhar, mas enfim, tá? Vamos lá. O escritor, economista e comentarista político Rodrigo Constantino sempre foi conhecido por seu posicionamento liberal e por dizer abertamente ser ateu. No entanto, ele surpreendeu a muitos ao comentar sobre a própria conversão em um texto recente. E esse texto, como eu falei, é um texto deste ano, de 30 de abril de 2024. Um artigo de opinião intitulado A Conversão ao Catolicismo Aumenta, para o jornal A Gazeta do Povo. Aí vamos pegar um pouco dessa... Constantino comenta sobre o batismo de Russell Brand e a entrada de Tammy Patterson e de outras figuras públicas na Igreja Católica, tentando explicar a razão deste renascimento, entre aspas, católico no mundo atual. Eu, sinceramente, não sei quem são essas pessoas que está mencionando aqui, mas enfim, vamos lá. Para explicar o fenômeno,
Constantino então diz que nem mesmo Nietzsche, decretando a morte de Deus, abalou de forma fatal os pilares construídos por Pedro. E aí tem um trecho do artigo dele, abre aspas, para palavras de Constantino. Uma instituição que perdura por 2 milênios merece algum crédito por sua resiliência. De tempos em tempos, o abalo parece incontornável, apenas para se observar um crescimento da fé católica novamente. Os portões do inferno não são páreo para o Espírito Santo, pelo visto. A mensagem de Cristo ecoa, pois é verdadeiro. Fecha aspas. Tá? E aí, vamos lá. O escritor comenta sobre o crescimento do número de católicos nos Estados Unidos ao longo dos anos, apesar das muitas ideologias que vigoram atualmente. Segundo ele, palavras de Constantino, modismos vão e vêm, mas não sobrevivem. Pois o ser humano busca sentido, mas dificilmente encontra nessas modinhas espirituais, muito menos nas drogas ou nas ideologias, as religiões seculares. Aqui, palavras de Constantino. Mas aqui, ó. Numa época de profunda crise de valores morais, de niilismo e misantropia, de libertinagem e materialismo, é na Igreja Católica que muitos encontram a rocha sólida que existe para nos amparar. Fecha aspas. Apesar do grande número de jovens que se inspiram em maus exemplos, Constantino ressalta no seu texto que existe um despertar da juventude para a palavra de Deus e a eterna busca pela verdade acaba nos levando de volta a casa. Então, até este momento, o que o Rodrigo Constantino está fazendo? Ele está falando ali sobre o que ele está entendendo, que é um crescimento da força do catolicismo na sociedade. Então ele está pensando no cristianismo, mas aqui é cristianismo barra catolicismo, é o catolicismo que ele está colocando aqui. Até esse momento, a gente poderia ser, não, ele está fazendo aqui uma análise sobre uma coisa que ele está achando, está entendendo o que está ocorrendo, só que aí no final do artigo, aí vem a chave. Palavras de Constantino. Foi assim comigo também, de libertário ateu, arrogante, para conservador católico humilde diante de Cristo e ciente da minha pequenez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha Rodrigo Constantino o artigo. Então vejam aqui que lá em 2015, ele era apresentado como um liberal clássico. E nesse texto de 2024, o Rodrigo Constantino se apresenta como um libertário. Então aqui nós já temos uma certa nuance na questão do posicionamento político dele. Mas vejam que ele coloca libertário ateu. Então essas duas coisas estão conectadas, ou estavam conectadas na configuração da identidade política e pessoal do Rodrigo Constantino. E agora ele se converte a um conservador católico. Inclusive ele menciona no texto o caso da Ayn Hirsch Ali, que se converteu ao cristianismo. Não sei agora qual é a vertente cristã que a Ayn Hirsch Ali, que é uma ateia bastante conhecida, se converteu. Já fiz um vídeo falando sobre o caso dela. Então é isso, Então agora nós temos o Rodrigo Constantino como um novo católico. Não sei se durante a infância dele ele era católico ou era de alguma outra vertente religiosa, porque ele diz que com 16, 17 anos ele se tornou ateu, passou a se considerar ateu, mas o que a gente nota aqui é essa mudança. Então, minha humilde opinião em relação a isso. O Rodrigo Constantino, ele expressa aquilo que a gente se percebe, que ocorre aí em muitos casos presente na sociedade, que volto mais uma vez a dizer que é esta conexão, esta relação que existe entre uma visão de mundo, ela também contempla uma dimensão política, Então o Rodrigo Constantino tinha uma visão de mundo não religiosa, e isso tinha implicações políticas para ele se apresentar como um liberal ou aqui
mais recentemente como um libertário, né? Mas mudanças foram acontecendo e aí elas estão ligadas à própria trajetória do Rodrigo Constantino. Porque o que acontece, de acordo com a minha avaliação? O Rodrigo Constantino, ele cada vez mais foi se aproximando e se identificando com o bolsonarismo. Quando a gente vai pensar o que é o bolsonarismo, se nós formos caracterizar o bolsonarismo, ali há efetivamente um elemento religioso conservador. Tá? Então, assim, é muito difícil para uma pessoa, né, que ela vai ter essa identificação, ela continuar, né, identificação com o bolsonarismo, ela continuar a manter uma posição ateísta. Ah, mas existem muitas pessoas aí que se dizem bolsonaristas e ateias. Alguém aqui vendo o vídeo pode pensar isso, ou falar. E eu digo porque na internet eu já me deparei com muitas pessoas que se dizem bolsonaristas e ateias. Mas o que eu percebo nessas pessoas? É que para essas duas coisas elas andarem juntas, é preciso haver um processo de seleção. Ou seja, tu vai pegando e se identificando com determinados elementos, né, de uma visão, aqui uma visão de política, e vai retirando outros elementos. Então, por exemplo, uma pessoa ateia bolsonarista, que eu já vi muito elas falando e escrevendo e tal pela internet, elas relegam para um segundo plano essa questão religiosa presente no bolsonarismo. Então é uma maneira que elas procuram encontrar para que essas coisas façam sentidos e andem juntas, ou seja, ateísmo e bolsonarismo. E no caso aqui, o Rodrigo Constantino. Eu estava recentemente, estou fazendo uma pesquisa, estava lendo alguns teóricos sobre o conceito de identidade, e eles falam muito isso. A identidade ela é formada por determinados elementos, identidade individual ou de grupo, e esses elementos eles precisam fazer sentido, né, para que a pessoa se identifique com eles. Então aí tem uma série de elementos aí, por que essas questões vão fazer sentido. Mas elas precisam fazer sentido. Quando elas não fazem sentido, esse elemento perde força e ele acaba não sendo mais um elemento de identificação. Então, neste processo do posicionamento político do Rodrigo Constantino, cada vez mergulhando mais profundamente no oceano bolsonarista, o ateísmo dele não bateu mais, entendeu? E aí ele largou de mão a questão do ateísmo e vai pegar como referência aqui o catolicismo, mas como ele coloca, né, um catolicismo conservador, então ele já está delimitando aqui o horizonte católico dele, não é qualquer catolicismo. O pessoal que estuda catolicismo sabe que existem várias vertentes aí católicas. E agora nós temos um Rodrigo Constantino, um conservador católico bolsonarista. Então isto acontece. E aí, pessoal? Muito polêmico? O que vocês acham? Deixe aí seus comentários e assim que possível eu retorno ao canal. Um abraço.